Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, cada vez que celebramos uma festa, uma solenidade, na liturgia, ela tem um propósito de esclarecer a nossa fé e a fé da igreja. Celebrar a festa de São Pedro e de São Paulo é exatamente recordar o nascimento da igreja e a importância da fé de cada um de nós que viemos depois de Pedro e de Paulo. Uma igreja que se edifica onde existe a fé. Uma igreja que se edifica onde existe a fé, para que Deus, em Jesus Cristo, continue a realizar a obra da salvação. O Espírito Santo, que agia em Jesus, pelo próprio Cristo, foi dado a cada um de nós, a igreja, para que o seu caminho continuasse a ser trilhado por nós, para que pudéssemos chegar ao encontro de Deus nesta vida, nas nossas dificuldades e alegrias, e principalmente chegarmos ao encontro de Deus na eternidade, na vida que não tem fim, na vida que não passa. Portanto, quando celebramos a festa destes dois discípulos, celebramos a importância da nossa fé. Jesus chama os discípulos e quer saber se neles existe a certeza de que Ele é o Salvador. Ao perguntar quem dizem os homens que eu sou, Ele quer saber a opinião dos de fora, mas para perguntar aos discípulos, Ele quer saber como é que eles estão compreendendo que eles serão os protagonistas, os continuadores da obra da salvação. E dentre eles, talvez o mais áspero, o mais bruto, o mais rústico, é que dá a resposta mais certeira: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, com todas as dificuldades, consegue identificar já antes da morte e ressurreição em Jesus o Mestre Senhor, o Messias, o Salvador. E então Jesus lhe responde: tu és feliz porque foi o Senhor que te revelou isso, Pai do céu. Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Mas o que nós podemos fazer com uma pedra? Se a gente estiver nervoso, taca na cabeça do outro. Se estiver no meio do caminho, a gente tropeça. Se formos espertos, a gente lapida e faz um piso bonito como o da nossa igreja. Mas qual é uma outra situação
em que o ser humano se tornou pedra na Sagrada Escritura. Lá em Sodoma e Gomorra, quando os que desobedeceram, olhando para trás, se tornaram pedras. Agora, esta pedra não é aquela que tira e anula a vida, mas ao contrário, é a pedra viva, é a pedra angular, que sustenta, que fundamenta, que dá firmeza à fé que Jesus transmitiu aos discípulos. E agora os discípulos, como igreja, vão transmitir ao mundo. Jesus quis que a graça de transmitir, de viver a fé, passasse pelas nossas mãos. O que tu ligares na terra será ligado no céu. E enquanto existir fé, o inferno não vai poder vencer a igreja. Por isso que os sacramentos, inclusive o da penitência, esta semana os adultos se confessavam e eu explicavam. Não há necessidade de confessar com o padre, eles assustavam e vocês também, né? Mas há necessidade de se confessar com a igreja. E o padre é o representante da comunidade. Ele te ouve em nome da comunidade e te concede a absolvição em Cristo da parte de Deus. É assim que nós fazemos com que a graça seja oferecida para todos, se torne universal. A minha fé individual, somada à fé dos meus irmãos, em comunhão com os meus irmãos, é que garante a salvação da humanidade. Aquela pedra viva era a fé que de Pedro foi passada aos outros discípulos, a todos os seguidores, e que se espalhou pelo mundo todo, e que hoje continua representada enquanto unidade no Papa Francisco, na figura do Papa, mas uma igreja que só existe com a figura de cada um de nós que foi batizado. A graça que só pode ser oferecida se nós vivermos a fé. E nós não temos ideia da força que a oração da igreja tem. Nós não fazemos ideia o quanto é importante nós virmos para a celebração eucarística e rezarmos, não só por nós, mas a força da oração quebra todas as correntes, rompe todos os portões que aprisionam. Pedro está na primeira leitura na prisão, e a comunidade, enquanto Pedro está preso, reza. A comunidade ora. Lembra do Antigo Testamento que também levantavam os braços de Moisés enquanto o seu povo guerreava, porque quando ele esmurecia, abaixava os braços, o povo de Israel perdia a batalha. A fé da igreja sustenta a possibilidade de o mundo ser salvo. Aquela prece sua particular, somada de todos os outros, se torna uma oração universal. E Pedro é tirado da prisão, os guardas não vêm, as correntes se rompem e ele se vê livre para continuar, nem acredita direito naquilo que está acontecendo. Quantos milagres, quanta graça acontece na vida humana pela força da nossa oração. Não há disputa, rivalidade, quem tem mais ou menos fé, quem recebe mais ou menos milagre. Existe uma comunhão de amor que nos faz caminhar ao encontro de Deus, que nos faz trazer Jesus para as nossas vidas e que nos faz viver segundo o seu Espírito. Mas para Pedro foi fácil, padre, ele estava pertinho de Jesus, por isso que nós colocamos a celebração de Paulo junto com a de Pedro, porque Paulo não conviveu com Jesus, e a vida de Paulo não era a das melhores para ser um discípulo. Ele tinha sim uma fé muito consistente, baseada na fé judaica, tinha sim privilégio porque era cidadão romano, mas não viu como Pedro de imediato em Cristo o Salvador. E além disso, assim como os muitos que existem hoje por aí, ele quis atrapalhar a fé no ressuscitado, ajudou a perseguir, prender alguns, não queria que as pessoas acreditassem no Messias que morreu e ressuscitou. Mas, assim como nós, quando nos desviamos do caminho de Deus, nós
tropeçamos e caímos, Paulo literalmente cai do cavalo, é tomado de uma cegueira, e ele só consegue recuperar a visão quando se encontra com um homem de Deus. E agora é a luz, a primeira coisa que Paulo vê, uma luz incandescente como a da transfiguração, como a luz que brilha no círio pascal, lembrando a luz do ressuscitado. E então, como Jesus tinha dito que o Espírito revela toda a verdade, ele recebe do ressuscitado a verdade sobre o próprio Messias. E daquele momento, naquele exato momento, ele começa a pregar sobre o Cristo. Eu disse para os adultos que na catequese o mais importante propósito era que eles fizessem um encontro com Jesus. E a maioria deles, graças a Deus, fizeram este encontro com Jesus. Paulo faz o encontro com Jesus, mas ele não funda uma igreja separada. Ele não faz disso um privilégio. Ele começa assim a pregar imediatamente e vai até Pedro, para estar em unidade onde a igreja nasceu. E fica 15 dias com Pedro, conversa, eles dividem as tarefas, Pedro fica em Jerusalém e Paulo sai pregar e fundar várias comunidades por toda a Antioquia, até chegar em Roma. E com o testemunho destes que derramaram o sangue por nós, é que a igreja se espalhou para o mundo todo. Porque Pedro e Paulo foram sacrificados porque acreditavam em Jesus. Mais do que justo nós lembrarmos e fazermos reverência destes que deram a vida para nós estarmos aqui hoje. O glória que nós cantamos na missa não é pela morte deles, mas pela vida, pela doação, por tudo que fizeram através de Jesus Cristo, que também morreu por nós. E não existe idolatria. Ontem na missa da vigília, a primeira leitura mostra isso. Nem Pedro, nem Paulo, nem qualquer outro discípula, santo e santa ocupa o lugar de Deus. Na missa de ontem, Pedro entra no templo e na porta há um necessitado, um paralítico, que estende a mão para receber a miséria, o resto, algumas moedas. Mas Pedro e André olham para ele e ele fica esperando, agora vou receber alguma coisa. E Pedro vai dizer, ouro e prata não tenho, a bolsa está vazia, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, não em meu nome, não em nome de qualquer outro, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Imediatamente o homem pula e salta. Quando a igreja ora, as prisões se abrem. Quando nós rezamos em nome da igreja, também os milagres acontecem, em nome de Jesus Cristo, também a libertação acontece, e todos reconhecem, não era o paralítico, sim, e ali Pedro faz a pregação e sai. Mas depois Pedro vai ser perseguido, vai ser aprisionado, como nós vimos, e até que seja crucificado. E em um dia sequer Pedro desanimou, em um dia sequer Pedro desistiu, mas ao contrário, ele fez com que nós pudéssemos entender o que Jesus sempre diz: a fé não é um caminho fácil, a vida em comunidade não é mais fácil, a fé é exigente. Pedro, tu me amas? Oh, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, amo. Pedro, tu me amas? Poxa vida, será que já não é o suficiente? O senhor não entendeu? O senhor sabe tudo, está perguntando por quê? Porque várias vezes nós somos testados, provados na fé, a vida é difícil. E a coisa mais difícil é entender que nos momentos difíceis, Deus está ao nosso lado. Nos momentos difíceis, a cruz de Cristo vale também para os nossos sofrimentos. E aí sim, quando nós mostramos o amor, então Jesus confia em nós, apacenta o meu rebanho, liga as coisas da terra a do céu, perdoa na terra para que as pessoas encontrem o caminho da salvação. Então é de fundamental importância reconhecer que quando celebramos os apóstolos, celebramos a igreja viva.
e que nós também somos uma pedra que sustenta essa igreja onde quer que ela esteja, e que também a nossa fé é indispensável para quebrar as prisões, para curar os males humanos, para o reino acontecer. Mas, Padre, se não der tempo de tudo isso, a gente vê se realizar, mas, Padre, eu faço a minha parte, o outro não faz. Paulo, ele é bem certeiro. Além de anunciar o reino para a vida presente, ele diz que o que a gente não conseguir, o que a gente não ver acontecer, por causa ainda da falta de fé, dos pecados humanos, nós veremos na glória. E aquele que tomou o caminho, que não se desviou, vai encontrar-se definitivamente com Deus e vai estar pronto para receber a coroa da justiça, da vitória. Vai estar pronto para que com Cristo esteja glorificado. Porque nós também não podemos nos esquecer que se a igreja na terra sustenta o reino de Deus, que precisa acontecer, é porque ela é expressão, ela é projeção da igreja celeste, que já existe no céu e do qual nós também um dia vamos fazer parte através da vivência da nossa fé. Que nós possamos, com Pedro e com Paulo, assumir a nossa vida de batizados, sermos igreja, termos uma fé firme como a rocha e permanecermos colaborando para que o reino, sim, possa acontecer, se realizar e se edificar. E que possamos ouvir de Jesus o que Pedro ouviu, o que Paulo ouviu. Vocês são a igreja a qual eu coloco o meu amor e o meu coração. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.